Se cirurgia é uma atividade prática, como é que eu vou aprender cirurgia se tudo hoje é EAD ou simulação em boneco? Eu ouvi essa pergunta esses dias e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou explicar aqui para vocês como e por que você precisa usar a internet para te ajudar a aprender cirurgia. Eu sou Lauro, sou da equipe do Foco Cirúrgico e esse assunto que a gente escolheu tem a ver com uma dor que está pegando vários estudantes de medicina. Eu já vou começar aqui nossa conversa explorando o centro dessa questão. Se cirurgia se aprende na prática, como é que a internet vai me ajudar? O aprendizado prático, meter a mão na cirurgia, é a cereja do bolo do aprendizado da cirurgia em si. Antes de você meter a mão, antes do aprendizado prático, você precisa saber várias coisas antes. Não ache você que, digamos, você foi no hospital, viu uma determinada cirurgia lá, uma apendicectomia aberta, digamos. E aí você viu aquela cirurgia, observou, aprendeu, e a próxima apendicectomia que chegar vai ser sua para você fazer. Isso não é bem assim que isso funciona, não. Eu tenho certeza que antes de você pegar o bisturi e incisar a pele, o seu preceptor vai perguntar alguma coisa do tipo: quais as camadas do abdômen que você precisa incisar para chegar no apêndice? Ou então, se for uma cirurgia laparoscópica, onde é que você vai colocar esses trocárteres? Ou aquela clássica: me diga o passo a passo da cirurgia. Ou então, vamos pegar um exemplo aqui um pouco mais simples. Você foi no hospital e aí um colega seu ou um preceptor passou um acesso venoso central. Você observou, só que observando aquilo ali vão ter algumas informações importantes que você não vai conseguir pegar. Aí chega a sua vez de passar um acesso central. E o preceptor vai e pergunta assim: qual que é o tipo de acesso central mais indicado nesse caso aqui, desse paciente? Ou então, para onde que você precisa apontar essa agulha daí para poder pegar o seu acesso? Ou uma pergunta que eu já vi gente perder o procedimento por causa disso. Perguntar assim: quais são as complicações que podem acontecer desse acesso que você está pegando? Tem coisas que você precisa saber antes. Use a internet para te ajudar a aprender. Um dos maiores estímulos que eu tenho para botar vocês para usarem a internet para aprender cirurgia é que eu, quando era aluno, não usava muito a internet. E eu tenho total noção de como seria mais fácil o aprendizado da cirurgia se eu tivesse usado a internet quando era aluno. Foi só na época da residência que eu comecei a usar material online para aprender cirurgia. E aí você pode me perguntar assim: mas por que você não fazia isso quando você era aluno? Pessoal, repare, eu não sou tão velho assim, mas quando eu era aluno, para eu abrir o YouTube, por exemplo, não bastava pegar o celular e abrir o aplicativo. Ou quando eu queria ver um artigo ou entrar no UpToDate, eu tinha que catar no hospital algum computador livre. E se eu quisesse ler mais a fundo sobre uma cirurgia ou sobre uma doença, eu tinha que pegar o livro-texto na biblioteca da faculdade, ou se não, carregar comigo a xerox do capítulo lá do livro que eu fosse ler. E aí, como foi que eu comecei a fazer na época da residência? Eu não deixei de ler o livro-texto. Eu tinha ele lá guardado. Se eu precisasse de uma referência mais completa, eu ia para ele. Só que assim, eu não carregava ele em todo lugar no hospital, não. Abria quando chegava em casa e muitas vezes não dava tempo de pegar o livro-texto, abrir para folhear. A alternativa mais prática era procurar um artigo na internet com a descrição cirúrgica, por exemplo, abrir um vídeo no YouTube que tivesse o procedimento e sempre revisar a anatomia antes de uma cirurgia. Não tem para onde fugir. Você não pode ver a internet como inimigo na hora de aprender cirurgia, ou como uma coisa inútil, distante, que não vai te ajudar em nada. Você precisa saber usar ela para te ajudar na parte prática. Se sua queixa é que o tempo dentro do centro cirúrgico está muito restrito, seja por causa da pandemia ou porque você não conseguiu uma equipe, um cirurgião para poder acompanhar, você tem a obrigação de saber determinadas coisas antes. Estudar a doença, estudar a cirurgia, isso vai te ajudar a aproveitar muito mais a parte prática quando você for no centro cirúrgico. Saber das coisas antes vai fazer com que cada ida no centro cirúrgico valha por 10. E outra, sabendo o passo a passo da cirurgia, você pode começar a notar, começar a entender, começar a sacar quais os instrumentais que vão ser usados em cada etapa. E você pode começar a se arriscar a instrumentar, se você souber o nome dos instrumentais,
E se você souber instrumentar bem, você começa a se tornar aquela pessoa indispensável para a equipe que você está acompanhando. E aproveitando aqui o assunto, você sabe o nome dos instrumentais cirúrgicos ou você está esperando a aula de toque para poder aprender? Eu já te adianto que eu não esperei a aula de toque para aprender. Eu aprendi o nome dos instrumentais cirúrgicos no ciclo básico, quando eu comecei a frequentar o centro cirúrgico. E aí eu fiz o seguinte, eu colei no instrumentador da equipe que eu acompanhava e perguntava pro cara toda hora qual é o nome, como é o nome disso aqui, como é o nome disso aqui. Assim, ainda bem que era uma pessoa bem paciente, né? O instrumentador era um cara bem paciente e teve paciência de me ensinar. E ainda bem também que eu tinha acesso ao centro cirúrgico. Não tinha pandemia, não tinha restrição de entrada de estudante. Hoje, o acesso ao centro cirúrgico não é tão tranquilo assim. E realmente você precisa saber dessas coisas antes para que a sua ida ao centro cirúrgico valha por umas 10. Segue o foco, que esse é um dos assuntos que a gente vai tratar nos próximos vídeos. E se você quiser colocar na prática aquilo que você está vendo na teoria em relação à cirurgia, assiste esse vídeo daqui para aprender como ir no centro cirúrgico e como se portar no centro cirúrgico. Valeu!